Fala galera, esse anime aqui conta a história de um doceiro que foi de base quando seu próprio doce caiu em sua cabeça. Em seguida, ele foi reencarnado em um mundo de fantasia e magia, e lá ele vai fazer de tudo para realizar o seu sonho de criar a Terra dos Doces. No episódio passado, a gente viu que Pastry havia sido sequestrado, mas conseguiu se soltar e estava prestes a lutar contra o bandido. E é a continuação disso que a gente vai conferir no vídeo de hoje, beleza? Bora pro recap. O vídeo começa com Pastry empunhando uma espada e frente a frente com o bandido que sequestrou ele e Licolice. O bandido diz que vacilou por ter baixado a guarda, já que ele achava que Pastry era apenas um garoto normal. Logo em seguida, eles escutam um barulho de gente chegando, e Pastry se anima, já que ele sabe que são os homens de seu pai. O bandido fala que isso não é nada bom, e que agora para ele só resta a opção de fugir. Porém, Pastry fala que não deixaria ele escapar tão fácil assim. Ele encurrala o bandido pilantra e fala que não há para onde ele correr. Porém, o bandido usa sua magia de cavar buraco para fugir. Pastry até tenta ir atrás, porém o seu pai manda ele ficar. Após isso, o cavaleiro da família de Licolice chega junto com o assistente do pai de Pastry e logo leva a garota até o pai dela. Pastry se despede dela e logo vai falar com seu pai. Pastry descobre que realmente quem estava por trás disso tudo era o ex-duque Armaire, e capturaram ele enquanto tentava fugir pelos fundos. O pai de Pastry fala que há 20 anos eles foram investigados e o duque acabou perdendo seu título de nobreza. Aparentemente, ele estava vazando informações do reino para os inimigos. Após isso, Pastry e seu pai vão investigar o sumiço do bandido pilantra. Eles voltam até a casa e Pastry fica meio pensativo. Ele fala que não sentiu muitos rastros de magia no buraco. Lá ele. Isso indica que o gordinho estava com pouca mana, e devido a isso, talvez ele não tenha ido muito longe. Em seguida, eles vão até o quarto que estavam antes e percebem que o bandido realmente estava no buraco. Ele estava apenas esperando todos irem embora para fugir, e diz que se isso não deu certo, ele não tem escolha a não ser mandar os dois de vala. Ele pega sua espada e o pai de Pastry tenta avançar, porém, o garoto impede seu pai e fala que ele mesmo é quem irá lutar contra o bandido. Mas calma, ele tinha um plano. O bandido, achando estar na vantagem, vem com tudo pra cima de Pastry. Porém, na primeira troca de espadas, a espada do bandido se parte e Pastry maceta ele na cabeça, assim o derrotando facilmente. Pastry explica que bem antes ele havia transferido uma rachadura da parede para a espada do bandido, assim fazendo com que a espada ficasse bem frágil, e no mínimo impacto ela se partiria. O pai dele o elogia e fala que ele foi muito bem. Após isso, um mês se passa, e chega o dia do anúncio oficial do noivado entre Squally e Petra. Pastry e seu pai obviamente foram convidados, e fiquem atentos no vídeo, porque mais tarde o nosso jovem protagonista vai se lascar e cairá igual um patinho na armadilha do Marquês. Pastry, falando com seu pai, diz que parece que todos estão felizes, e logo Duque Cadlecek aparece e vem os cumprimentar. Morteon o parabeniza pelo casamento de seu neto e agradece pelo convite. O Duque fala que é ele quem deveria estar agradecendo, já que graças a eles conseguiram resolver os problemas anteriores sem nenhuma perda. E em seguida, ele direciona os agradecimentos a Pastry por ter salvo a cunhada do neto dele. Pastry educadamente fala que apenas fez o que um cavaleiro faria. E em seguida, Pastry diz querer confirmar uma coisa com o Duque. Ele diz que é sobre o sequestro e diz ter percebido alguns pontos interessantes nele. Pastry fala que viu que o bandido era bem astuto e meticuloso, e não faz sentido ele cometer um erro bobo como sequestrar a pessoa errada. Isso não faz sentido a menos que ele tenha recebido informações erradas. Isso faz Pastry pensar que alguém tenha passado essas informações erradas para ele, e isso indica que um terceiro grupo estava agindo por trás disso tudo. O Duque vai apenas acenando com a cabeça e confirmando. Pastry continua falando e o Duque começa a ficar meio desconfortável. Ele fala que esse terceiro grupo negligenciou Armaire na capital e por isso ele foi preso. O Duque, tentando disfarçar, pergunta quem poderia ser esse tal grupo. Pastry fala que é quem se beneficiaria mais com tudo isso, é claro. O Duque pergunta se Pastry está insinuando que ele é o responsável de tudo aquilo. O garoto ironicamente diz que não. Ele apenas tem uma mente fértil por ainda ser uma criança.
O Duque, pensando, diz que achou que ele não passasse de um filhote, mas está vendo que na verdade ele é um leão. Paisley em seguida diz querer discutir um assunto diferente. Ele fala que o feudo deles tem dificuldades nas colheitas devido ao solo árido. E por isso, pela ajuda que eles ofereceram ao Duque, ele gostaria de receber uma recompensa para os ajudar nas despesas do feudo. O Duque fica pistola e fala que isso é extorsão, e pergunta o que ele faria se dissesse que o tal auxílio vai além do que ele pode fornecer. Paisley responde que caso esse seja o caso, talvez ele possa dar com a língua nos dentes para o Marquês que está bem ali próximo. Mano, esse moleque é muito esperto. O Duque, sem alternativa, aceita dar o tal auxílio que Paisley pediu. Paisley educadamente agradece, e o Duque diz que ele o venceu dessa vez. Após isso, ele confessa tudo o que fez, e em seguida, o Marquês chega para falar com eles. E é agora que Paisley vai se dar mal. Ele mal espera o que virá em seguida, e aposto que você também não. E antes de contar, já deixa aquele like aqui no vídeo e se inscreva no canal, beleza? Me dá essa moral aí. Continuando, o Marquês vem e cumprimenta todos eles, e agradece novamente a eles por terem salvado sua filha do sequestro. Em seguida, o Marquês pergunta se ele já passou pela cerimônia de maioridade, e Paisley confirma. Após isso, o Marquês fala que um homem com as habilidades que ele tem deve conseguir muitas admiradoras em breve, e devido a isso, não faz mal ele se resolver desde já. Mano, olha a armadilha que ele está fazendo para o nosso ingênuo Paisley. Paisley vai confirmando e o Marquês segue falando. Ele pergunta se Paisley já decidiu a escolhida para se casar, e o garoto nega, e fala que é muito cedo para decidir isso. O Marquês, por sua vez, diz que então, se ele encontrar a pessoa certa, ele então se casaria e resolveria seu futuro. Paisley confirma e o pai dele já percebeu a arapuca que o Marquês armou. Porém, Paisley responde mal e fala que sim, mas ainda não encontrou a tal pessoa. O Marquês então dá sua cartada final. Ele pergunta o que ele acha da filha dele, Licolice. E nesse momento, o Duque Cladesec vê que o garoto se lascou e começa a sorrir. Paisley também parece ter notado e vê que se encontra em uma cilada. Ele responde que eles acabaram de resolver o noivado de Petra e é muito cedo para Licolice. O Marquês fala que isso é besteira, já que Licolice também atingiu a maioridade. Ele fala que a garota também parece gostar da ideia de se casar com ele, e Paisley se desespera e não sabe mais o que falar. Ele, tentando se esquivar, fala que é uma honra, mas que ele não se acha digno de uma garota da alta nobreza como ela. O Marquês então dá seu ataque final em Paisley. Ele pergunta ao garoto de forma bem intimidadora se ele acha que sua filha não é digna de casar com ele. E agora, Paisley não tem para onde correr e é obrigado a aceitar o casamento. Após isso, o Marquês não perde tempo e logo anuncia a todos o casamento de Paisley e Licolice. Paisley, pensando, diz que achava que iria apenas preparar um pequeno doce, mas do nada ele irá ter que fazer um imenso bolo de casamento. Após isso, Licolice aparece e vem cumprimentar Paisley. Ela diz agradecer muito por ele tê-la salvado no dia do sequestro, e Paisley fica encantado com sua beleza. Ele diz nunca tê-la visto dessa forma tão charmosa, e em seguida, eles brindam o casamento dos quatro. Mais tarde, Paisley vai conversar com Licolice e ela dá a ele alguns biscoitos que ela mesma fez. Paisley se anima e come. Pelo cheiro, ele pensava estar muito delicioso. Porém, ao comer, ele nota que está bem salgado. Para não magoar sua futura esposa, ele diz que está delicioso e até pede mais um. A garota fica feliz e sorri. Paisley, olhando isso, diz que protegerá esse lindo sorriso pelo resto da vida dele. No dia seguinte, Mortell chega em sua esposa para informá-la do noivado de Paisley. Porém, o cara explica de um jeito totalmente distorcido. Ele fala que tem algo importante a dizer. Ele diz à sua esposa que deixou outra garota entrar na vida dele e deixa sua esposa chocada. Ela tenta manter a postura e diz que não esperava por isso. Ele continua falando e fala que foi necessário, já que sofreu uma pressão gigantesca. A mãe de Paisley manda ele falar dessa tal garota. E ele diz que ela é linda e vem de uma boa família. A mulher fica totalmente chocada. E para finalizar, ele diz que ainda por cima ela é gêmea. E isso faz Agnes surtar. E ela vai para cima dele para bater. Mas ele, tentando se explicar, finalmente diz que ela é um bom par para Paisley. E diz que ele também aceitou. Finalmente ela entende e vai se sentar. Mortell pergunta o que ela tinha achado que era. E ela diz que achou que ele estava traindo ela. Após isso, Paisley vem perguntar como sua mãe ficou após ele dizer, e seu pai fala que ela precisará de um tempo para se recuperar.
Mal sabem eles que ela está aliviada por não ser corna e muito feliz por ter uma nova filha. Em seguida, nos é mostrada a Condessa Hetz. Ela é informada que Pastry noivou com a filha do Marquês e ela fica em choque. Deixa até seu chá cair em sua coxa. A Condessa fica bem pistola. Ela imagina que o Marquês armou tudo isso para ganhar mais influência. E também ele acredita que o feudo de Mortel tem potencial para ser um feudo próspero no mesmo patamar do dela. E que isso é muito possível graças a Pastry, já que graças a ele, eles tiveram um sucesso gigantesco em plantar naquele solo arenoso e hostil. Em seguida, voltamos até Pastry e ele está com seus amigos recebendo algumas caixas que o Duque mandou de presente para ele. Lá dentro, notamos que há algumas mudas de árvores. Pastry fica muito feliz, já que quando aquelas árvores crescerem, eles poderão criar abelhas para produzir mel, o que é indispensável para a criação de doces. Mas Pastry se vê com um problema. Não tem como ele cultivar aquelas árvores com um solo árido igual ao que eles têm. E para resolver isso, eles precisam de água. Porém, naquela região chove bem pouco durante o ano, e isso realmente será um problema para ele. Pastry então tem uma ideia. Ele irá construir um reservatório para guardar a água das chuvas que logo virão. Ele diz que fará um grande o suficiente para guardar água suficiente para o ano inteiro. Após isso, o pai de Pastry vai recebendo o relatório do seu assistente, e eles veem que finalmente o feudo começou a dar lucro. E Mortel fala que tudo isso é graças ao seu filho que é como um anjo enviado por Deus. Em seguida, o assistente fala que tem duas notícias para ele. Uma delas é boa e a outra é ruim. E manda ele escolher qual quer receber primeiro. Mortel escolhe a notícia boa. O cara fala que a notícia boa é que o vilarejo recebeu mais 40 colonos. E por isso, eles têm mais mão de obra para crescer ainda mais. E em seguida, ele pede para o assistente falar a notícia ruim. O cara fala que Pastry inventou uma nova empreitada. E viram ele junto com seus amigos no vilarejo próximo, planejando algo que certamente trará problemas. O pai de Pastry fica revoltado e logo vai atrás dele para ver o que estão fazendo. Voltamos a Pastry e ele testa uma habilidade nova em uma pequena montanha. Ele usa e tem sucesso com ela. Notamos aqui que ele conseguiu transcrever a habilidade de cavar buracos daquele bandido pilantra. E agora ele tem essa habilidade para si. Ao ver que funcionou, Pastry fica muito feliz, já que com isso facilitará a construção do reservatório e seu sonho de criar a Terra dos Doces está cada vez mais perto de ser alcançado. Em seguida, ele não perde tempo e segue macetando o solo seguidamente, até que finalmente eles se encontram dentro de um buraco gigantesco, onde caberá muita água. Mark nota que o solo está bem compactado, e Pastry fala que é óbvio, já que é assim que se faz um reservatório. Pastry diz que irá plantar as mudas em volta, e logo começará a chover. E com as árvores em volta, logo o reservatório irá se manter por muito tempo. E ele fica muito feliz e diz que seu plano está seguindo direitinho. Porém, enquanto fantasiava com a Terra dos Doces, Lumi manda ele abrir os olhos e parar de sonhar. Pastry pergunta por quê, e logo observa o seu pai lá em cima bufando de raiva. Ele vem até Pastry bem revoltado e pergunta o que diabos o garoto estava pensando ao fazer um buraco daquele tamanho. Pastry fica completamente amedrontado e tenta se explicar para o seu pai, que não quer saber de nada e maceta os 3 pestinhas. Em seguida, voltamos à Condessa Hetz e notamos que ela ainda está bem brava por Pastry ter se noivado. Ela fala que se tivesse uma filha ela já teria feito isso antes, e fala também que se ela fosse 10 anos mais nova ou Pastry 10 anos mais velho, ela mesma teria casado com ele. A Condessa diz que trazer Pastry para o lado deles é importante e tenta pensar em um plano até que finalmente ela parece ter tramado algo. Em seguida, um mês se passou desde que Pastry cavou aquele buraco e vemos que o reservatório que Pastry havia planejado funcionaram muito bem. Agora há canais de irrigação por todo o feudo. Pastry, por sua vez, fica muito feliz, já que suas mudas estão crescendo e logo virarão grandes árvores. E assim, eles conseguirão mel para fazer doces. Nesse momento, a irmã de Pastry aparece e diz que tem uma carta para ele. Ela fala que acha que é de sua noiva. Porém, quando Pastry abre, ele nota que é da Condessa Hetz. Aparentemente, ela o convida para uma cerimônia de chá e diz que quer que o garoto deguste os novos chás que ela conseguiu. Pastry nota que ela está tramando algo e fica pensativo.
Em seguida, Pastry vai até sua casa e procura por seu pai. Porém, é informado que ele não se encontra no momento. Pastry vai conversando com o assistente do seu pai até que finalmente ele chega. Pastry fala com ele e Mortel diz que já sabia do convite da Condessa, já que falaram disso na capital. Pastry pergunta o porquê será que ela quer isso, e imagina que ela quer se vingar pela forma que ele negociou a recompensa por eles terem lidado com os bandidos. Porém, seu pai acredita que não seja isso, mas diz que eles podem conversar sobre isso mais tarde, já que agora ele trouxe uma convidada especial, e quando essa pessoa entra, Pastry nota que é sua noiva, Licorice. Ele se anima e vem falar com ela. Ele pensa ser uma simples visita, porém, ele descobre que ela ficaria ali bastante tempo, já que por alguns motivos, ela irá morar com eles de agora em diante. Pastry fica muito chocado ao saber disso, e faz essa cara de surpreso aí. E assim, o vídeo de hoje se encerra. Gostaram? Quer saber mais dessa história incrível? Então já se inscreva aí e ative o sininho para não perder quando lançar, beleza? Já deixa aquele like também, e para você que é fiel e fica até o fim do vídeo, deixei um anime incrível aqui na tela final. Ela conta uma história de um mago muito forte, que esconde seus poderes para não chamar muita atenção. Sério, esse anime está incrível, podem ir lá que vale muito a pena dar uma olhada, beleza? Até a próxima e fui!